Não sei mais o que eu vou falar aqui hoje. Mas estou muito grato a Deus pelo carinho. Divaldo é um amigo de muitos anos. E antes de eu até adentrar a ministração, eu queria fazer duas colocações aqui. Uma, parabenizar a igreja por 65 anos. E dizer que eu sou seu fã, Divaldo. Sério. Sem rasgação de seda. Vocês vão entender por quê. Melhor do que eu. Eu vejo o quanto esse cara bota a cara para bater aí fora. Eu vejo o quanto ele luta. E ainda, amados, vê se vocês me entendem o que eu vou falar aqui agora. Edivaldo, avivamento para mim. Avivamento. É quando uma igreja é estabelecida num lugar. E ela começa a trazer transformação para aquele lugar aonde ela está estabelecida. Eu te digo diante de Deus, eu estou aqui no altar, eu precisava falar isso para você. Eu vejo a transformação desse bairro. Não quero desmerecer nenhuma igreja local. Eu estou falando de relacionamento de amigos. Eu vejo o quanto esse camarada, ele cava poço. Eu não queria estar no teu lugar. Não queria. É muito difícil, amados. Lá fora, o mundo é covarde. Eu não vou nem olhar para ele. Mas eu acho que lágrimas saem do coração dele às vezes, que ele fala, Senhor, que vontade de desistir. Mas eu louvo a Deus que, ao longo de 65 anos, quantos anos você está aqui na frente? Uma vida que poderia estar sendo vivida, mas ele optou a declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, a declarar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de Campos Elíseos, a declarar que o Senhor Jesus Cristo ainda está vivo e tem poder de mudar vidas, ainda que muitos não entendam. Eu fico feliz quando vejo as coisas acontecerem. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe a igreja. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida de vocês aqui, e que hoje seja não só apenas um domingo comum para muitos, mas seja um domingo de salvação, de libertação e de transformação na sua vida. Me foi passado, amados, a tarefa de falar de um assunto que eu meditei assim que me foi dada a proposta de ministrar aqui, e eu tenho levado muito a sério isso ao qual Deus tem me colocado. Já se vão 13 anos na minha vida. Há 16 anos eu trabalho com famílias. Há 13 eu tenho o ministério condicionado na minha vida, lidando com casais, com jovens. Tenho o Ministério Adoradores, que esteve aqui comigo. E eu tenho visto coisas que, em pleno século XXI, ainda estão mexendo com a minha vida. Aqui eu tenho pais, aqui eu tenho famílias, aqui eu tenho jovens. E o assunto que me foi colocado, tema proposto, sou casa. Isso mexeu comigo. E de sexta-feira para cá eu tenho ficado tão choroso, tão chorão, tão, que eu acompanhei alguns programas de televisão, alguns relatos de personagens que eu falo, Senhor, tu está me arrebentando, porque a proposta, amados, que o escritor aos Hebreus fala para nós, e eu vou ser bem prático, desculpa até minha forma de linguagem, mas eu gosto de interagir de forma bem objetiva, porque a gente já vem numa pegada de ministrar com famílias, com jovens, então a gente sabe, posso falar com propriedade, que acompanha os jovens que estão à beira aí, sabe Deus, de perder suas vidas. Famílias que estão desnorteadas pela falta de verdade. Ou melhor, da verdade na sua íntegra, porque às vezes o que tem sido passado para a gente aí fora são meias verdades. Parece que há uma omissão, há um interesse, há uma jogada por trás, aonde a vontade de massacrar a igreja num contexto e destruir famílias parece que é o que mais tem valido a pena. E ainda que eu tenha um esboço pronto,
Eu vou procurar ser bem sucinto com vocês. Acompanhe comigo a leitura. Hebreus, no capítulo 3, eu vou meter apenas ao versículo que me foi dado, mas eu quero ler alguns outros como contexto. Eu vou ler salteado, apenas você me acompanha. Hebreus 3, na minha Bíblia diz assim, ó: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior a honra do que a casa que ele edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Versículo número 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Repita comigo apenas o versículo 7, eu vou estar falando aqui, você repete. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz. Vira para o seu irmão apenas, não precisa encostar nele, apenas diz assim, olha, você é casa. Quantos são casa aqui essa noite? Nós somos casa. Uma comparação interessante quando o escritor relata, ele trata a ideia de Moisés ministrando, ensinando sobre a edificação do templo, e trazendo um comparativo de Jesus Cristo, já no Novo Testamento, falando da casa celestial, da morada celestial, e ele chama para nós a responsabilidade de sermos casa. Um dos grandes desafios da igreja pós-moderna tem atravessado junto ao relacionamento, de um modo geral, com a juventude nos dias de hoje, é justamente fazer com que os jovens entendam que as suas vidas precisam ser valorizadas, organizadas e principalmente estarem prontas para serem lugar de habitação do Espírito Santo por 24 horas por dia. A proposta, ainda que seja para um trabalho da juventude, amém? Cadê a juventude da igreja? Que isso, gente? Credo. Quem tem menos de 90 anos aqui? Então quem é jovem aqui? Quem é jovem aqui? Quem é jovem aqui? Oh. A proposta, ainda que seja para a juventude, abaixo de 35, nós estamos nela, amados, porque nós somos casa. Ou pelo menos lutamos 24 horas para ter essa essência da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E ai de você, porque você me convidou hoje de novo, agora você vai ouvir. A luta nossa lá fora é ela que faz a diferença, porque aqui dentro nós estamos dentro daquilo que nós chamamos de saleiro. Mateus fala com muita propriedade que o sal dentro do saleiro, parabéns para ele, mas lá fora que você tem que colocar a tua essência. É lá fora que você começa a exalar a diferença de um relacionamento com Deus. E a proposta, como eu disse aqui anteriormente, ainda que seja para uma juventude, eu preciso pincelar pontos que talvez você vai dizer, caramba, parece que ele está falando da minha vida. Mas não é não, amados. É isso que acontece 24 horas comigo e com vocês. Ainda que eu me dirija a essa juventude, eu creio que toda a igreja pode me acompanhar nesse raciocínio. Até porque fomos chamados para ser morada de Altíssimo. Porque o texto diz que toda casa pode ser edificada por alguém. Pedreiros, construtores, estabelecem casas. Mas a ideia de ter uma vida dirigida por Deus é delegar a Deus toda a ordem, toda a honra de que tudo que acontece no mundo provém da vontade de Deus. Gravem isso, amados. Tudo o que acontece no mundo. Ainda que seja uma vontade conflitante com os seus preceitos, ainda que seja uma vontade conflitante com aquilo que você idealiza,
se é vontade de Deus, é o melhor para a sua vida. E para que isso aconteça, o autor de Hebreus, ele deixa claro a necessidade de ouvirmos a voz de Deus e sermos obedientes a ela. Uma vez que, quando temos a ideia de casa, nós entendemos que casa é lugar de habitação, de moradia, ou seja, relacionamento de intimidade com Deus, permanecendo firme e confiante até o fim. A proposta de você ter um relacionamento com Deus nos dias de hoje, em pleno século 21, tem sido a maior luta da igreja. A igreja nunca foi tão bombardeada, nunca foi colocada assim como instrumento de alvo por N situações como está sendo. E nós, igreja, parece, tá? Eu não vou dizer de vocês, no contexto geral, mas aqui, templo, estou falando de igreja na face da terra, mas parece que às vezes nós estamos recuando, quando o chamado é justamente para irmos adiante. Nós não queremos nos envolver com causas, nós não queremos nos envolver com assuntos, nós não queremos nos envolver com determinadas coisas, mas ei, Deus te chamou para uma frente de batalha, meu irmão. Deus te chamou, desculpa o linguajar, botar a cara para bater. O que está em jogo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Ele te chamou para essa guerra, acredite, a vitória já está garantida em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A ideia de ser casa é justamente isso. É ter a sua vida condicionada à habitação do Espírito Santo. 24 horas, seus desejos, suas vontades, seus pensamentos, suas atitudes, elas precisam, elas necessitam ser guiadas pelo Senhor Jesus. Desde a menor atitude à mais importante. Eu poderia trazer inúmeros aqui, eu não sei nem o tempo que me é dado, nem me liguei nisso, mas eu poderia me trazer aqui a vocês condições interessantes, até a compra de um carro, que é o que mais, creio eu, muitos idealizam. As pessoas atropelam etapas por digamos assim, um desejo às vezes um pouco descontrolado. Compram em 60 vezes sem entrada e vivem uma vida sem saída. Ainda vem aqui dizer, olha, Deus me mandou fazer, Deus me abençoou. E por que Deus então não está te ajudando para poder pagar as prestações? Por que Deus então não está condicionando a tua vida a honrar o nome dEle? Porque como casa, entenda uma coisa, nossas atitudes precisam ser o seguinte: se eu chamo Deus para o início daquilo que eu quero, Ele será honrado no final. Agora, se eu não chamo, não bota a culpa dele quando a coisa dá errada. Amém? É assim que funciona. Nós queremos que Deus resolva. Aí eu entro na juventude. Relacionamentos começam errados, noivados são atropelados e um casamento é falido, porque não se chama Deus para o início. Não temos tempo de ter a direção do Espírito em nossas atitudes. Não buscamos em Deus a definição, porque veio de uma tradição